E, enquanto isso, eu vou dizer também que a gente tem um Instagram, que é o @genroufba, né? Lá a gente manda todas as notícias, divulga outras iniciativas de lives, encontros, etc., relacionados com a área. Tá? Também a gente pede que, se você quiser receber notícias, quais serão os próximos encontros, os próximas palestras, etc., a gente pede que, se você quiser receber no seu WhatsApp, o Pedro coloca aí o número dele, que está aqui agora no bate-papo público. Tá? Vocês podem ver que eu e o Pedro estamos sintonizados, né? Eu vou falando, ele já vai colocando ali, o Pedro é jóia. Ele está colocando o telefone dele, não é porque ele está querendo achar uma paquerinha, não é nada de Tinder, não. Ele está colocando ali que é porque, se vocês registrarem o número dele no celular, ele coloca numa lista de transmissão e envia uma única vez. A gente não está fazendo mais envio pessoa a pessoa, porque ficou muito grande. A gente está com quase 800 pessoas nas nossas listas, no nosso Instagram, etc. Então, a gente manda uma única mensagem que atinja a todos. Se o número dele não tiver registrado no seu celular, na sua agenda, o WhatsApp não envia para você, para evitar os spams da vida, né? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. A gente já está com mais de 40 pessoas aí nos assistindo. Daqui a pouco eu vou, enquanto a professora Thelma vai falando, eu vou colocar a lista das próximas apresentações no cardzinho aí embaixo, para vocês irem vendo. Tá? Para nós é um prazer enorme receber a professora Thelma aqui. Ela que é graduada em zootecnia pela Unesp, ela fez mestrado lá na Unesp também e fez o doutorado em ciência animal lá na UFMG. Ela é livre docente na Unesp de Jaboticabal. Atualmente ela é professora titular lá da Unesp, lá de Jaboticabal. Nessa instituição ela foi coordenadora do curso de graduação de zootecnia de 95 a 97. De 2001 a 2004 ela foi coordenadora do PPG em zootecnia. E de 2008 a 2011, ela foi coordenadora adjunta da área de zootecnia e recursos pesqueiros, da CAPES, e de 2011 a 2014, coordenadora da área de zootecnia e recursos pesqueiros da CAPES, né? O que para mim é um grande prazer. Hoje eu estou nesse posto e tenho certeza assim, que a gente se espelha muito no trabalho que ela conduziu lá. Né? Se hoje a gente tem uma condução de área que nos dá certa condição adequada para trabalhar, é devido às construções que os coordenadores anteriores fizeram na nossa área e trabalharam na nossa área. Então, eu aproveito o momento para agradecer a professora Thelma, que ficou lá esse período na CAPES. De 2007 a 2010, ela foi membro do Comitê de Assessoramento da Zootecnia do CNPq. E de 2007 a 2008 foi tesoureira da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Ela foi membro da coordenação de área de agronomia e veterinária na diretoria científica da FAPESP, uma das maiores, a maior fundação estadual aí do país, de julho de 2007 a 2018, e atualmente ela ocupa um dos maiores postos na sua universidade, sendo que ela é pró-reitora de pós-graduação da Unesp. A Unesp, uma das maiores universidades do país, 24 campos, se eu não estou enganado, um número imenso de programas de pós-graduação, um celeiro de excelência na pós-graduação e na pesquisa no país, e a professora Thelma, que é da nossa área, hoje ela é a pró-reitora de pós-graduação dessa instituição. Ela é autora do best-seller, né, Nutrição de Ruminantes. Aqui na nossa universidade, todo mundo fala: você já leu Thelma Terezinha? Você viu isso lá no Thelma Terezinha? Eu brinco, falo isso para a Thelma sempre, porque as pessoas têm também, além de toda essa atividade na gestão científica, né, e acadêmica que a Thelma tem, ocupando os mais altos postos que a gente tem aí para um pesquisador e uma pesquisadora, ela também tem todo esse cabedal técnico-científico, especialmente expresso por sua trajetória científica, como bolsista de produtividade, como orientadora, como pesquisadora, e também como alguém que contribuiu com um material tão consultado, tão lido, tão de cabeceira na área de zootecnia,
que é o livro que eu mencionei agora há pouco, além de suas outras publicações igualmente de qualidade. Tá? Ela tem experiência, então, por conta de estudo que eu listei para vocês, na área de zootecnia, com ênfase em avaliação de alimentos para animal, atuando principalmente na área de nutrição de ruminantes. Então, hoje, nós vamos ter a professora Thelma falando sobre a mulher cientista na zootecnia. Como é um grupo de nutrição de ruminantes, né, nós colocamos um adendo em especial na nutrição de ruminantes. Viu, Thelma? Muitas vezes a gente escuta de uma maneira muito errônea e equivocada: olha, na zootecnia a mulher se dá melhor lá nas aves, etc. Ruminantes é uma coisa mais típica, ou que você tem uma prevalência maior dos homens, etc. Eu acho que a gente vai sair depois da sua fala com, se essa ideia ainda é residual para alguns, a gente vai sair com ela desconstruída. Eu queria passar a palavra para você, agradecer a presença de todo mundo. Quero reforçar que vai ser um grande bate-papo, então, por favor, já estejam a postos para fazer as perguntas, para poder fazer render o bate-papo. Nós temos até pertinho de 10 horas para conversar com a professora Thelma, que às 10 horas ela tem uma reunião com o presidente da CAPES e não vai poder deixar de ir. Obrigado, Thelma. Com você a palavra. Bom, eu que agradeço, né? Então, quando o Ronaldo me ligou, e eu falei que, assim, que ele queria falar que eu falasse sobre metano, né? E eu disse que, assim, que eu não estava... se eu tivesse que fazer alguma apresentação, eu iria fazer alguma apresentação antiga. Porque hoje, quem está tocando as minhas pesquisas, né, eu continuo produzindo do mesmo jeito, são meus pós-doutorandos. Inclusive, tem uma pós-doutoranda aí assistindo, que foi a Ana Rebeca, né? Então, eu falei para ele que eu gostaria um pouco de falar da minha vida na academia, na ciência. Porque há um tempo atrás, assim, acho que foi não o ano passado, ou foi o ano passado, ou o ano retrasado, a FAPESP me convidou para participar de uma rede de entrevistas com o professor Paulo Saldiva, né? E eu não entendia por que eles tinham me convidado para aquilo. E daí depois foi porque eles selecionaram as pesquisas, quem tinha projeto temático na FAPESP. E aí, tudo bem, eu fui lá, daí foi muito interessante, porque o professor Paulo Saldiva é um médico, né, da USP, e eu falava, gente, o que esse cara vai me perguntar? Ele me deixou bem à vontade, lá na hora que estavam retocando a maquiagem, porque é para TV futura, porque não pode ter brilho no rosto, aquelas coisas, botam pó lá, né? E aí ele foi perguntando, assim, bem informalmente, que eu falasse sobre a nutrição, o que eu fazia, né? Mas o que eu achei mais interessante, e foi uma reflexão que eu fiz na minha vida, depois que terminou tudo que ele perguntou, eu até mandei a entrevista, porque ela acabou viralizando no YouTube, né, por conta de ele pôs o tal de um boi mugindo lá, umas coisas, ficou muito legal. Mas no final, a jornalista que estava sentada lá, ela começou a perguntar como que nessa área eu tinha vencido como mulher, né, numa área tão assim... Que trabalhar com bovinos, né, com ruminantes, né, porque ela viu que toda a minha pesquisa é bovinos, né, então, assim, é um ruminante, a gente estuda com ruminantes, eu já fiz trabalho com ovinos, com caprinos, fui parceira dos colegas, né, e ela começou a perguntar, e aí eu fiz uma reflexão da minha vida, e foi muito legal, porque... inclusive, ela falou assim, ela já tinha desligado tudo, ela falou, não, nós vamos voltar a gravar. E aí eu queria, então, dividir um pouquinho isso com vocês. Por que dividir? Porque eu acho assim, não é só a mulher na nutrição de ruminantes, né? Então, assim, se em algum momento eu me emocionar aqui, vocês me perdoem, porque eu vou fazer uma reflexão da minha vida com vocês. Eu sou de uma família pobre. Meus pais são semi-analfabetos. A minha mãe estudou até o 3º ano de grupo, e o meu pai até o 4º ano de grupo. Eu fui a primeira neta da família da minha mãe e do meu pai, né? Primeira neta dos meus avós, que teve um título universitário. E assim, o meu exemplo era um primo que é do lado do meu pai, que é médico veterinário, que talvez vocês conheçam. Ele trabalha com salmonela, ele é muito conhecido, é o Ângelo Berchieri. E ele fez veterinária, né? E eu queria fazer uma faculdade, para mim não interessava o que era. Eu queria ser universitária.
mas eu não podia pagar uma faculdade. Mas eu gostava de exatas. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer engenharia civil. Eu não sabia nem o que eram as coisas, gente. Eu estudei em colégio particular com bolsa de estudo, né? Porque eu era uma pessoa, não era uma pessoa brilhante. Eu nunca fui brilhante. Eu era uma pessoa da média. Eu estudava, porque se eu só de assistir aula, tem gente que tem o dom, que, né? No meu caso, não. Aí eu peguei e prestei engenharia civil em Ribeirão Preto, numa faculdade particular, e prestava medicina veterinária. Eu prestei 2 anos, eu não entrei. Aí eu entrei em engenharia civil e eu tinha prestado zootecnia, porque eu nem sabia o que era zootecnia. Eu falava assim, não, depois eu transfiro para veterinária, já que eu não consegui entrar em medicina veterinária. O primeiro ano meu pai conseguiu pagar um cursinho em Ribeirão Preto, o segundo ano eu estudei em casa, sentada no chão e em cima da cama, porque na minha casa não tinha nenhuma escrivaninha, né? E eu sei que eu entrei lá, daí eu fui, não, eu vou fazer engenharia civil, e eu tinha entrado em zootecnia, Jabuticabal também, e fiz a matrícula. Mas aí eu fui lá que eu ia trabalhar no banco, daí eu falei, não, eu não vou dar conta, não vou fazer um curso bem feito, eu vou voltar, vou fazer zootecnia e vou transferir para medicina veterinária depois, porque eu achava, né? Só que depois de 6 meses que eu fiz a zootecnia, eu comecei a conhecer o que era zootecnia, eu fui me apaixonando. Tanto que daí eu tinha nota para transferir para medicina veterinária, eu não quis mais transferir a medicina veterinária. E eu nunca esqueço o que meu avô falou, né? Como que era difícil, até hoje, às vezes é difícil explicar para alguém o que é zootecnia. Então, meu avô, uma pessoa que veio de Portugal, analfabeto, porque meu avô Malemar sabia assinar o nome dele. Ô, minha filha, eu era a primeira neta que entrava numa universidade. O que é isso? Não tem uma profissão melhor para mulher fazer, não. Era a primeira coisa que eu escutei na vida, era isso. E naquela ocasião, gente, eu tinha prestado concurso do antigo Banespa, eu tinha prestado concurso na antiga Caixa Econômica Estadual do Estado de São Paulo, eu tinha passado. Vocês imaginam que é para uma mulher largar tudo isso e fazer um curso que ninguém sabia o que era? Bom, fiz o curso. Não trabalhei com ruminantes no meu curso de graduação. Eu trabalhei, se vocês pegarem meu trabalho de graduação, foi com bicho da seda. E trabalhei com postura. Né? Aquilo que o Ronaldo falou, porque ninguém imagina uma mulher em nutrição de ruminantes. Aí fiz isso. E daí eu formei, eu fui para Goiás. Foi o primeiro lugar que apareceu emprego para mim, foi em Rio Verde, Goiás. Eu não podia ficar desempregada, porque eu escutava muito da minha mãe, que eu tinha passado no concurso e assinado um papel desistindo da vaga de ser bancária, que era o máximo, gente, era o máximo. E fui para Rio Verde, Goiás, né? E foi uma experiência excelente. Eu fui dar aula numa fundação municipal, né? Foi até a Cristina Tomás, eu não sei se as pessoas talvez não conheçam, mas ela é da área de suinocultura. Ela era professora lá, foi ela que ficou sabendo que eu estava procurando emprego, porque nisso eu já estava desesperada, que pese eu ter formado em janeiro e ter sido contratada em fevereiro, mas eu já estava desesperada, né? E eu fui para lá, e aí quando chegou lá, é interessante, por isso que às vezes a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem e não ficar escolhendo muito, e foi o que eu fiz na minha vida. Quando eles ligaram, né, eu tinha acabado de fazer apicultura, e eles falaram assim, ó, eu preciso de alguém para dar aula de apicultura, forragicultura. Eu falei, não, eu fico com apicultura, porque a gente é acostumado, às vezes, de uma universidade, que você tem uma linha, que era o que eu formei. Eles falaram, não, ou é a todas ou nenhuma, porque a gente vai pagar por hora a aula. Bom, eu me dei conta, eu estava dando aula de forragicultura, apicultura, né, e alimentos e nutrição lá. E aí o salário era baixo, eu comecei a pegar, lá tinha os cursos da faculdade de pedagogia, né, peguei uns cursos de estatística aplicada à educação, que dava aula de sexta-noite e de sábado, porque eu tinha que me manter. E foi uma experiência muito boa, né? Quando eu cheguei em Rio Verde, eu não conhecia ninguém. Rio Verde, Goiás, não é a cidade que é hoje, né? Há muitos anos atrás, ali, onde há um calçadão, que tem uma infraestrutura, é onde disparava boiada, né? Era uma coisa totalmente diferente. Passei algumas perrenhas, né?
eu era novinha, tinha 22 anos, de aluno ficar te piscando no fundo da aula, achando que estava te paquerando, né? Então, assim, quando chegava numa fazenda para dar uma aula prática, porque daí foi pegando nutrição de ruminantes, essas coisas, que te apresentava como professor, o pai do aluno, que era o dono da fazenda, debochava, porque, imagina, eu sou mignon, quem não me conhece pessoalmente sabe que eu sou mignon, agora que eu estou mais gordinha, né? Eu sempre fui muito miudinha, muito magrinha. E assim, mas só que eu fui me apaixonando para a nutrição de ruminantes naquele momento, lá em Rio Verde, ali foi o start, né? Aí eu queria fazer mestrado, mas eles liberavam sem remuneração. Então, qual que era a solução? Fazer mestrado na minha cidade de origem, em Jaboticabal. E vim fazer mestrado em Jaboticabal. E é engraçado, né? Porque vocês, não sei se a maior parte de vocês são jovens, vocês não conhecem o professor Pedro de Andrade, que foi meu professor de nutrição de ruminantes. E na graduação eu tive um arranca-rabo com ele, né? Por quê? Porque ele era um cara muito prático, fazendeiro. Então ele dava aula para os fazendeiros dentro do curso. E ele meio que ignorava as pessoas assim. E eu fiquei de exame com ele, né? E eu sei que ele nunca esquece disso, né? Porque hoje eu sou, assim, fui orientada dele de mestrado. E eu cheguei na sala dele e falei que queria falar com ele, porque foi a primeira vez que eu peguei um exame, né? E eu falei assim que ele dava aula para os alunos dele fazendeiro e não se preocupava com os outros se estava aprendendo ou não. E falei um monte de coisa. E depois eu voltei para pedir para ele ser meu orientador de mestrado, vocês imaginam. E ele brincava, até hoje ele fala, ó, aquela baixinha lá que veio aqui, quebrou o pau, quase me jogou pela janela, né? E então eu digo assim, que tudo que eu sou, eu devo a esse homem e ao professor Norberto, que foi meu orientador de doutorado, que eu nem conhecia, e depositou toda a confiança em mim. O professor Norberto é lá de Belo Horizonte. E eu fui aproveitando as minhas oportunidades, sabe? Então, assim, os meus primeiros projetos eram mandados no nome do professor Pedro. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito a hierarquia, né? Sou uma pessoa geniosa, de gênio forte. Quem me conhece também sabe que eu não sou uma pessoa fácil, né? Eu brinco que eu fui casada e logo depois que eu me divorciei, um colega do meu pai, que é muito querido, né, já até faleceu, ele falou, que a gente fazendo as coisas da separação, né, ele falou, eu lamento muito, Thelma, né, isso é só para fazer um parênteses para ver como eu tenho gênio forte, né. Ele falou assim, é muito triste. Eu falei assim, vamos e venhamos, né, Rafael? Não é muito fácil também ser casado com a Thelma Berchieri, né? Porque eu não sou uma pessoa fácil, né? Eu sei que eu sou uma pessoa difícil, mas eu sou uma pessoa, eu me julgo uma pessoa justa, né? Então, eu acho que eu fiz um trabalho brilhante e, assim, eu nunca deixei de me comprometer com a zootecnia, porque eu acho que você tem que passar pela vida e deixar alguma coisa. Então, eu, assim, o tempo todo, né, eu me envolvi, eu me envolvia em órgãos colegiados, desde a época da graduação e principalmente do mestrado. Eu fui representante dos alunos no conselho de pós-graduação. Depois, quando eu voltei do meu doutorado, eu me envolvi com a coordenação do conselho de graduação, mas eu sempre me identifiquei muito com a pós-graduação. Então, eu fui assim, as coisas foram acontecendo para mim aos poucos, nunca veio de uma vez, sabe? Então, até a própria coordenação desse programa de pós-graduação da zootecnia, quando eu era vice-coordenadora ou coordenadora adjunta, ninguém mais do que o professor Marcos Macari, que é um ícone na pesquisa na universidade, no país, né? Quando ele falou para mim que ele ia assumir a pró-reitoria de pós-graduação, e eu ia ficar com a coordenação, no último ano do quadriênio, vocês imaginam, do triênio, naquela época eu era biênio, eu nem lembro mais. Era quando estava entregando o relatório. Ele me ajudou a fazer o relatório, entregamos o relatório, né? E procurei fazer o trabalho o melhor possível. Vivi uma situação em que o programa de pós-graduação era nota 6, todo mundo achando que ia para 7 e ele caiu para 5. Vocês imaginam uma novata como coordenação, né? A hora que sai o resultado, né? Entrei com todos os recursos, assim por diante.
E aí foi vindo a minha vida, assim, né? Fui para CAPES, me envolvi com FAPESP, as coisas assim. Eu fui a primeira zootecnista a assumir uma coordenação de área na FAPESP. Toda vez a área da zootecnia lá na FAPESP era representado por agrônomos. Nunca tinha tido um zootecnista. Hoje tem a segunda, quem me substituiu é a Nilva, que está lá. Mas eles nem sabiam que era zootecnia. Vocês não imaginam o tanto que foi importante esse momento. E eu sei que eu concorri com pessoas da USP, porque tinha nomes muito fortes da USP e da Exalc para ir para a FAPESP. Nada mais, eu fiquei lá 11 anos. Acho que eu devo ter feito um trabalho razoável. Fui para ficar 3 anos e fiquei 11, deve ter sido alguma coisa boa, né? E aí, assim, isso pensando na parte... Eu estou falando um pouco da parte de abraçar as coisas e transformar que um zootecnista chegue num lugar de destaque. A própria pró-reitoria de pós-graduação aconteceu por um acaso. Eu fui lá para ser assessora. Eu tinha de um pró-reitor. Ele pediu para sair no final de 2 anos, né? Eu não era a preferida dele para ser a pró-reitora de pós-graduação, mas o professor Sandro, nosso reitor, me escolheu. E eu acho assim, que não faz nem 2 anos que eu estou lá, faz 18 meses, né? Meu mandato termina no final do ano, porque vai ser um mandato de 2 anos, e eu consegui uma coisa inédita dentro da pró-reitoria, dentro da Unesp. A Unesp, ela tem 152 programas de pós-graduação. É o segundo em número de PPGs no país. Todo quanto é pró-reitor tentou fazer fusão de programa. Em 1 ano eu estou conseguindo fundir 24 PPGs e transformar em 12. Então eu acho que já vou deixar alguma coisa interessante nas diferentes áreas, né? E isso foi legal, eu estou vivendo, tenho já arestas, por isso que eu acho que eu não sou convidada a ficar, porque eu acabei descobrindo umas coisas e estou levando à frente, eu não sou uma pessoa política, né? O Ronaldo sabe que eu não sou política, eu sou uma pessoa que eu falo o que eu penso, né? Mas eu sou uma pessoa justa, eu me considero justa. E aí eu vou contar um pouquinho de como foi a pesquisa minha na universidade. Então, isso seria... eu praticamente nunca imaginei chegar onde eu cheguei em cargos de gestão, né? Porque, como disse o Ronaldo, ser pró-reitor de pós-graduação de uma universidade como a Unesp não é uma coisa simples. E, assim, para mim, quando eu lembro que eu vi o professor Macari como pró-reitor de pós-graduação, eu nunca imaginei na minha vida ser uma pró-reitora de pós-graduação da Unesp. Então, por isso que eu falo, eu não faço política para conseguir um cargo. Todos os cargos que eu consegui por mérito, inclusive na FAPESP. Na FAPESP foi uma surpresa para mim, porque o próprio professor Macari, na ocasião, era reitor, eles tinham pedido um nome, e o professor Brito, que era o diretor científico da FAPESP, falou, mas aí você também está querendo demais, já tem 3 pessoas da Unesp de Jabuticabal, você vai colocar mais um? Quando o Brito me convidou, a gente estava organizando a reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, que eu era tesoureiro. Que ele me ligou, eu levei um susto. Daí eu liguei para o professor Macari, que ele falou assim, mas não é que o cara peitou a Exalc, peitou a USP por causa do teu currículo. E assim, me senti lisonjado, porque eu nem conhecia o professor Brito. Para vocês terem uma ideia, eu fui ver a foto dele, porque a hora que eu topasse com ele, eu sabia que ele era meu chefe na FAPESP. Então, eu nunca fiz política para conseguir chegar em algum lugar. Eu tenho a consciência tranquila que eu cheguei por mérito. Aí, como que surgiu a minha vida na nutrição de ruminantes? Eu peguei, fui abraçando e fazendo pesquisa. O meu primeiro projeto enviado para a FAPESP era um projeto que hoje você poderia dizer que era um projeto de R$10 mil, que eu fui até ridicularizada por alguns colegas na minha unidade, como que eu pedi uma porcaria dessa, né? Mas é o artigo mais citado que eu tenho da RBZ, que é um artigo que ele tem vários problemas, mas na ocasião ele era bom, que era o uso de indicadores na passagem, estimativa de produção de fezes, não sei o quê. E aquilo ali foi um projeto de que o que seria hoje R$10 mil. Foi um projeto de pesquisa que gerou esse artigo na Revista Brasileira de Zootecnia, que é um dos artigos meus mais citados.
E aí foi assim, no começo eu só publicava na Revista Brasileira de Zootecnia e cada vez fui melhorando mais os meus artigos e para que eu pudesse publicar em periódicos melhores. Tive uma linha muito grande, muita gente quando pensa em indicadores para estimar fluxo, para estimar a produção fecal, lembra da Thelma, porque esse trabalho, e ele não surgiu à toa, porque quando eu fazia meu doutorado eu tive problema com as técnicas, e quem me ajudou foi o Tião, o Sebastião Valadares, que o meu orientador estava no exterior e eu estava para perder minha tese de doutorado inteira. E eu tenho uma admiração para o professor Sebastião que vocês não imaginam. Eu fui a Viçosa, eu era colega da Rilene, de doutorado, a gente dividia a sala lá na UFMG, e ela me convidou para ir lá, ela falou assim, não, vamos fazer, eu vou fazer um churrasco e daí você lá conversa com o Tião. Eu nem conhecia o Tião, gente, só de nome. Lá no churrasco, estamos lá no churrasco, tudo, de repente o Tião falou, vamos lá dentro, que nós vamos conversar sobre sua tese. Ele me deu a dica das 144 horas, eu devo a ele, eu salvei a minha tese, que depois a gente viu que 144 horas não é suficiente, mas pesquisa é assim mesmo. Então, ele assim, ele realmente salvou meu doutorado. Você imagina eu voltar para a Unesp de Jaboticabal, porque eu era docente, sem uma tese de doutorado. Então, assim, eu falo que eu tenho uma admiração por esse Tião, que é, assim, muito, 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 muito. Eu acho que é um dos maiores pesquisadores desse país. É um cara que peitou tudo para ter esse BR Corte. Eu tenho, assim, e tenho muita admiração. E aí eu comecei, na época, continuei trabalhando, testando o que ele falava, porque nós fizemos nas hipóteses para salvar minha tese. E depois começamos aquela história, vamos incubar por 72, por 144 horas e assim por diante. E aí foi melhorando, depois, é lógico, o Edênio e ele trabalharam muito com isso, por conta também do que tinha sido visto na minha tese, e aí foi embora e foi caminhando. Depois, então, eu falo que eu vou aproveitando as oportunidades, né? Como que eu entrei no metano, né? Que é uma das coisas que vocês perguntaram. O metano, uma época o pessoal da Embrapa de Jaguariúna, eles tinham tido um evento no exterior e tinham um compromisso de fazer a mitigação, fazer as medidas no Brasil. E eles vieram a Jaboticabal procurar o professor Pedro, não foi a Thelma, porque ninguém conhecia a Thelma, né? A Thelma era recém-doutoranda, tinha terminado o doutorado. E o Pedro estava aposentando, ele falou, eu não quero mais nada, você procura a Thelma aqui do lado, que a minha sala era do lado dele. E aí nós desenvolvemos o primeiro trabalho com emissão de metano entérico, construindo essas cangas que foram usadas no início, foi com o pessoal da Embrapa de São Carlos, porque eles também estavam no grupo, o professor Odo Primavesi, né? E o Márcio, que é daí da Bahia, que é o Márcio Pedreira, né? Que não é da Federal, ele é da outra, da Estadual da Bahia. Ele veio fazer um mestrado que ele fez com o Ricardo Reis, e acabou que a gente conversando, e ele que desenvolveu toda a técnica das cangas junto com o Odo Primavera. Então, a primeira tese de doutorado foi feita com isso, né? Veio o pessoal do exterior, ensinou o método para a gente. A primeira tese, essa do Márcio Pedreira, foi feita na Embrapa de São Carlos, junto com o Odo Primavera, e aí depois as coisas foram crescendo. Eu escrevi o projeto temático junto com o Ricardo Reis e com a Ana Cláudia, que foi meu primeiro projeto temático, né? E aí a gente produziu esse trabalho que gerou bastante. E aí, como que surgiu também a história do livro Nutrição de Ruminantes, né? O livro Nutrição de Ruminantes, quando eu fui fazer o meu concurso, porque as estaduais aqui no estado de São Paulo têm concurso de livre docência. Quando eu fui preparar minha livre docência, né? Eu escrevia os temas, né? E é incrível, porque no meu doutorado em Belo Horizonte, lá a qualificação era, o Norberto me deu o livro do Church para estudar. E eu fui encaixando as coisas, e depois eu fui dando aula, eu encaixava uma figura aqui, outra figura ali, escrevi minha livre docência, e aí eu tinha aquele volume de dados, né? E aí, de novo, né, a gente procura as pessoas que nos inspiram. O professor Marcos Macari,
é uma pessoa que tem muitos livros publicados na área de avicultura, fisiologia de aves. E eu fui perguntar para ele, ele falou, eu falei, não tem nada de nutrição de ruminantes em português. O último livro na ocasião era o do Church, que nós tínhamos, e o do Van Sust. Ele falou, ó, você tem, ou escreve sozinho, ou escreve a duas mãos, ou você coloca várias pessoas, né? E foi muito legal, porque eu convidei as diferentes pessoas do país, os especialistas na área, vocês que já viram o livro Nutrição de Ruminantes. E só que assim, eu realmente fui uma organizadora do livro. Eu não peguei o capítulo que a pessoa escreve e, e simplesmente formatei. Quando vinha um capítulo só com texto, parte escrito, sem uma figura, sem uma tabela, como eu preparava, dava minhas aulas de nutrição de ruminantes, eu ia inserindo, eu pedia autorização para o autor do capítulo, né? E é incrível porque aí eu chamei, na ocasião era o Alexandre Pires, que é meu colega, meu parceiro, editor comigo no livro da Exalc, né? E a Simone, que a Simone Oliveira, ela era minha aluna de doutorado, ela fez mestrado, ela é formada em Lavras, fez mestrado na Exalc e veio fazer doutorado comigo. Hoje ela é professora na Universidade Federal do Paraná. E nós fizemos o livro, né? Então, assim, e o Macari me deu várias dicas, desde gráfica, desde quem diagramou o livro, né? Eu usei tudo as dicas do Macari, todas, todas, todas. E eu nunca imaginei na vida, né? Que ia fazer o sucesso que fez o livro de nutrição de ruminantes. Eu falei que eu me tornei famosa, né? É bem gratificante. Eu lembro que o professor Macari falava que era um filho, né? Que a diferença é que era uma gestação que durava muito mais do que 9 meses. Mas depois que ele nascia, ele só dava prazer na vida, e os filhos davam trabalho. Ele brincava muito disso. Mas eu que pese que meus filhos me dão muito prazer na vida, meus 2 filhos. Então, eu tenho 3 filhos que me dão muito prazer. E, gente, eu não imaginava, tanto que eu fiz um número pequeno de impressão, mas foi um sucesso, o livro ficou legal, é gratificante, já está aí nem sei quantas reimpressão. E o mais gratificante é você chegar nos eventos e as pessoas falar que quer te conhecer, né? Então, assim, eu acabei virando best-seller, virando... Eu lembro que eu fui num evento da Sociedade de vocês, gente, nordestina de produção animal, né? E aí sempre tem aquelas apresentações artísticas, eu nunca vou esquecer disso, né? Eu estava lá representando a CAPES, eu era coordenadora de área, estava lá na mesa, né? E aí depois teve a apresentação, eu acho que foi, não sei se foi em Natal, Maceió, não lembro qual. A hora que a gente saiu, né? Todo mundo falou que quem quisesse depois pegar autógrafo com os artistas, que deixasse na saída, não sei o quê. A hora que eu saí do anfiteatro, tinha um monte de gente para pegar meu autógrafo. Aquilo para mim foi assim, por conta do livro de nutrição de ruminantes, né? Então, é tão importante você estar nos cargos administrativos, representando ou sua área, ou representando a sua universidade, mas não deixar de produzir ciência. É isso que é o mais importante. Porque eu me irritava demais quando eu via colegas do meu departamento dizer que eles, esse período foi ruim porque eu fui chefe de departamento, esse período foi ruim. Gente, a gente é contratado, onde vocês forem, para produzir ciência. Tudo que o mundo investe, o país investe na gente é para produzir ciência. Não significa que você não tem que fazer as outras coisas. Você tem que fazer as outras coisas. Mas você não pode abandonar a ciência. Eu, em nenhum momento, eu abandonei a ciência como mulher, com todas as dificuldades em nutrição de ruminantes. Então, assim, eu sempre fui produtiva, até quando eu tive meus filhos, porque outra coisa que é muito comum das mulheres falarem também é que, porque eu tive a gestação, muitas vezes a mulher, ela mesma se põe para baixo. Ela mesma fala o quê? Porque para o homem é mais fácil por causa disso. Não tem isso, eu posso dizer. Eu tive 2 filhos, 2, né? Com diferença de 1 ano e 11 meses, e vocês podem pegar a minha vida, eu não passei 1 ano sem publicar pelo menos 4 artigos. 1 ano. Até quando eu tive meus filhos e que minha filha estava no hospital, internada com pneumonia, quando ela melhorou,
Era a minha primeira dissertação de mestrado de uma aluna minha, precisava ler e entregar, porque eu fiquei 12 dias com ela internada. No final, que ela já não estava mais com risco de vida, a minha orientada foi lá para que eu lesse a dissertação dela para discutir, porque eu tinha lido. É lógico que... Então, assim, a gente consegue conciliar as coisas. Eu consegui. Então, quando eu escuto alguém falar, porque quando eu tive filho, é porque não sei o quê, eu consegui conciliar tudo na minha vida. Com 2 filhos, e na época o meu ex-marido, né, que assim, ele foi embora para... Ele é professor hoje na Federal, na UNB, ele é médico veterinário. Ele foi para a UNB, né, eu tinha um filho de 4 anos e outro de 6. Nem isso me segurou. Nem isso me segurou, em nenhum momento. Então, a gente tem que ser persistente. Porque também é comum a gente escutar de homens que falam que eu fiquei 4 anos com problema porque eu estava em cargo administrativo. Para mim, isso não é justificativo, nem para homem, nem para mulher. Tá? É fácil? Não é, mas tem como fazer. Tá? Então, assim, eu falo que eu sou uma pessoa realizada na vida, porque eu consegui conciliar tanto a minha ciência, a minha pesquisas, como a parte administrativa. Eu nunca também, porque eu também acho muito injusto quando a pessoa só se dedica à parte científica sem se dedicar à área. Não acho justo. Não acho justo, porque é muito fácil jogar pedra na vidraça dos outros. Todo mundo um dia tinha que ser vidraça para entender o que está acontecendo. Então, assim, eu fico... E essa história de como mulher, né? Outro dia eu participei de um concurso de titular na Federal não, na USP, em Pirassununga. Acho que foi a do Renault. Acho que foi do Renault. E aí depois postaram, hoje com mídia social, foto, né, no Facebook. Daí eu lembro, meu filho, né? Meu filho faz direito, tem 25 anos. Era para ter formado na URGS, não formou agora por conta da pandemia, porque lá eles não deram as aulas, né? Agora começou quarta-feira, já está com o AB aprovado e não formou. E que eu não acho justo também deles não terem dado aula, ainda mais um curso de Direito. Eu acho um absurdo. Por isso que a USP, a Unesp, a Unicamp se virou para dar aula, sabe? Eu acho que ali tem curso que é difícil, né? Mas, enfim, isso não é o caso aqui. Ele viu a foto e falou assim, nossa, mãe, não deve ter sido fácil para você, né, vencer como mulher, porque só tinha homem. Eu era a única mulher baixinha, miudinha, no meio daquele monte de homem, né? Porque eu sou mignon. Né? Na SBZ de Goiânia, acho que foi logo depois da de João Pessoa, logo depois do lançamento do livro de nutrição de ruminantes, o Roberto Camargos, do CNPq, veio e falou assim, Thelma, tem umas pessoas querendo te conhecer por causa do livro de nutrição de ruminantes. Quando eu cheguei para as pessoas, tinha uma menina lá, ela falou assim, né? Nossa, professora, eu imaginava a senhora, uma italianona, grandona, assim, aí chegou aquela miudinha ali, assim, né? E é bem isso. Isso nada me impediu de trabalhar com ruminantes, né? Assim, o Pedrão, vocês não imaginam, vocês não tiveram a oportunidade de conhecer o Pedrão, que é um homem grande, rústico, tanto que esse homem me fazia trabalhar para mim, para ele não interessava se eu era aquela menina mignon lá. Eu tinha que ir para o pasto, para o meio do pasto, fazer as coisas, e não adianta. Então, eu tenho um ditado como pró-reitora de pós-graduação, muitas vezes que eu falo assim, quando o Sandro me convidou, o professor Sandro Reitor, eu falei, você tem certeza que você me quer como pró-reitora? Porque eu agarro o touro pela unha, né? Então, é bem assim. Porque eu realmente, se eu acho que uma coisa é justa, né, e isso ao pé da letra, né, eu também... Meus experimentos com bovinos eram todos eu que fiz, né? Vivia em Belo Horizonte, eu vivia cheirando merda, urina de boi e líquido de rumen. Né? As pessoas comentavam. Eu até conheci meu ex-marido nessa ocasião, não sei nem como que ele gostou de mim fedendo daquele jeito, né? Então, assim, não é fácil, né? Mas a gente se dá o respeito. A gente... Então, não adianta ficar brigando assim, porque eu sou mulher, que não sei o quê. Se você mostrar serviço, não existe isso, né? Então, assim, não é fácil de vencer como mulher, não. Mas se você tem conteúdo, você tem qualidade, você mostra por onde, você conquista o teu espaço. E eu conquistei. Eu nunca imaginei chegar à pró-reitora da pós-graduação da Unesp. Eu nunca imaginei na minha vida ter um livro
de nutrição de ruminantes, lido por tantas pessoas, sabe? Tantas. Esse livro ele foi convidado, inclusive, para fazer a versão em inglês para o pessoal da Elsevier. Eu corri atrás de tudo. Daí, quando eles mandaram a análise, eu recusei. Sabe por quê? Eles falaram que não tinha nenhum autor de língua estrangeira, nenhum dos editores era de língua estrangeira. Eu falei, epa, eu não vou dar isso de presente para ninguém. Que é? Eles que me procuraram, não fui eu que procurei por eles. Não achei justo. Eu ia ter que pôr uma pessoa ali simplesmente para conseguir publicar, porque eu sabia que eu daria todos os direitos autorais, mas eles quiseram que eu colocasse uma pessoa de língua inglesa no livro? Não é. Porque eu li. Então, assim, é nesse sentido que eu falo, né? Eu não me prostituo, eu não me vendo, né? Eu faço aquilo que é justo, e isso não me impediu de chegar nos lugares. Eu tenho uma falha muito grande na minha carreira, e que isso eu falo para todos esses meninos que estiverem me ouvindo aqui, que não cometam essa falha que eu cometi na minha vida. Eu nunca fui fazer um pós-doutorado no exterior. Eu não tenho fluência na língua inglesa. Essa é uma falha na minha vida, que não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Não vou aqui me lamentar pelos motivos que eu não fui. Nas oportunidades assim, que estava tudo pronto para ir, eu me acovardei por alguns motivos, né? E que eu não deveria. Foi a única coisa, no meu momento na minha vida, que eu me sinto acovardada. Eu já estava com bolsa aprovada, tanto na FAPESP como na CAPES, e não fui. Eu me acovardei por vários motivos. Em várias etapas da minha vida, eu tive problema, e eu hoje, fazendo uma reflexão, é o idioma. Eu tenho medo disso. Eu nunca tive medo de nada. Eu sempre agarrei o touro pela unha, mas isso eu não agarrei. Então, toda vez eu falo isso. Gente, não faça isso. Isso não é motivo de dizer, se eu vim de uma família pobre e consegui fazer tudo o que eu fiz, eu podia ter feito isso. Hoje, quando eu vejo pessoas que outro dia eu vi uma reportagem de um rapaz que está trabalhando nesse negócio da Covid aí, né? E que ele veio, que o pai era faxineiro, não sei o que, uma coisa assim. Esse menino foi para o exterior, aprendeu inglês. Gente, eu tenho inveja disso. Inveja boa. Mas eu faço para vocês, não se acovardem. Não se acovardem, porque eu me acovardei. Então, esse é um grande problema. A única falha que eu vejo na minha carreira é essa, que eu não consigo me comunicar em inglês. Então, assim, isso eu queria deixar aqui realmente registrado para vocês. Não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha, né? Eu falo isso porque eu acho que vocês têm que levar isso de exemplo, né? Um exemplo a não ser... Enquanto vocês têm várias coisas que vocês querem ser como eu, não seja como eu nesse ponto. Vocês têm que pensar que vocês vão partir para outros caminhos. E eu já estou, assim, para finalizar, né? Eu já estou me preparando para me aposentar, né? E aí, o que eu estou fazendo? Porque crochê. Se vocês olharem aqui atrás, ó, aqui, ó, eu estou me aventurando, porque eu não consigo fazer uma coisa só, eu tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu tenho que aproveitar meu tempo. Quando eu estou na estrada, porque eu visitei o ano passado, dos 152 PPGs da Unesp, eu visitei 149, que não é uma coisa simples, né? Você andar no estado de São Paulo inteiro e andei tudo de carro, né? Então, eu fui fazendo crochê, fui aperfeiçoando. A Exane comprou uma bolsa minha, eu mandei para o Ceará, né? E eu já mandei para todo lado. Agora eu estou me aventurando no vestuário, viu, Exane? Estou aqui apanhando para fazer com fio fininho, uma blusa, assim. Então, tipo assim, eu aproveito a cada minuto do meu tempo. Se eu estou no avião, e sabe o que foi legal disso? Gente, às vezes eu já passei umas 4 horas em aeroporto, aí eu fico fazendo crochê. Vem pessoas de diferente jeito conversar com você. Eu estou, assim, abrindo a minha cabeça. É minha terapia, literalmente. Não preciso tomar antidepressivo, sabe? Então, eu estou me preparando, que eu vou montar um ateliê. Sem dúvida alguma, assim, que eu aposentar, né? Eu já tenho tempo para aposentar faz tempo, né? Eu já poderia ter aposentado, porque eu já tenho tempo, idade, tudo, né? Tempo de contribuição, idade. E eu estou aí me aventurando em outras coisas, né? Porque eu acho que eu tenho que sair para abrir porta para outra pessoa entrar. Porque eu não vou ficar ocupando espaço, porque o departamento só vai criar o problema,
a hora que a Thelma pedir aposentadoria e sair. E eu não vou nem ficar usufruindo de licença-prêmio, ocupando espaço. Eu realmente vou pedir para sair, vou me aposentar. Então, assim, eu acho que eu falei muito, né? Mas passei um pouquinho da minha vida para vocês, das minhas falhas. É isso aí, ó, que eu pus, eu postei, antidepressivo. Eu passei um pouquinho da minha vida e esse exemplo que vocês não devem seguir, tá? Vocês, assim, aprendam inglês, saiam do país. Eu sei que agora está mais difícil. Não se acovardem como eu me acovardei. Eu acho que deixem isso na cabeça de vocês, que isso não pode fazer, não pode acontecer. Tá? Tem que pôr isso como prioridade na vida. Eu digo isso muito para os meus filhos. Tá? Era isso. Eu peço para todo mundo abrir os microfones. Uma salva de palmas para a professora Thelma. Ô, Thelma, sensacional, sensacional. Eu acho que todos nós, ao ouvirmos você, a gente foi construindo aquele filmezinho na cabeça, né? E acompanhando essa história sensacional que é a sua. E acho que, assim, muito mais do que o spoiler da sua vida, do que saber sobre você, etc., eu acho que o que tocou o coração de todo mundo por aqui é como isso serve de exemplo e inspiração para as pessoas que estão aqui assistindo. Então, acho que isso é fantástico, fantástico, fantástico. A gente está tendo aí uma série de manifestações do pessoal dizendo o quanto admira, o quanto foi inspirador. A gente vê a sua emoção, a gente vê nos seus olhos e, de fato, para a gente que está na área, assim, a gente ter referências, né? Isso é fantástico. Eu acho que aqui no Genro é muito legal. Eu estava discutindo com a Ana Lívia sobre isso, a professora Ana Lívia, que está aí na tela, sobre isso na semana passada. A gente, olha, será que é só o técnico que a gente tem que discutir aqui? E realmente a sua palestra vem nesse sentido, para a gente também falar da inspiração e não só da transpiração. Eu acho que essa é a grande coisa dessa manhã, e acho que... E assim, dizer a honra que é ter você, porque nós começamos aqui, Thelma, o seguinte: a gente tem um grupo de estudos, né? Você já acompanhou alguma coisa quando era coordenadora de área, que veio aqui conosco, a gente se conhece, volta e meia está conversando, etc. A gente tem um grupo de estudo que se encontrava aí uma vez por semana para debater com os alunos de iniciação científica, os de mestrado, os professores ali em conjunto. Daí a pouco eu estava lá na pró-reitoria e não tinha tempo de ir, às vezes não acontecia, tivemos altos e baixos. Quando eu fui para a CAPES, então, você sabe muito bem os compromissos que a gente passa a ter, aí a gente já com dificuldade de se encontrar, etc. Quando veio a pandemia, que todo mundo, né, se recolheu para suas casas, etc., a gente começou a se preocupar, né, com o bem-estar dos nossos estudantes, dos nossos colegas, onde é que estão? E o nosso grupo e a nossa pesquisa? Então, vamos pensar, se todos tiverem acesso à internet, porque eu acho que isso é condição fundamental para a gente fazer qualquer ação, hoje em dia, remota na pandemia, vamos ver se a gente consegue começar a se encontrar. Nosso grupinho ali, que era de 8, 10, 12, 15 pessoas, e aí a gente fez a primeira reunião, o Matheus, que é um doutorando, fez a apresentação da tese dele, e a gente pensou em fazer esse combinado que a gente sempre fazia, que era mesclar apresentações de tese, com alguém falando de algum tema que fosse interessante, etc. E nós começamos, e fomos chamando um colega, chamando outro, etc. E a coisa foi tomando esse corpo que está aqui agora. Como eu te disse, você é a 16ª apresentação que a gente tem aqui, e sempre assim, com sala cheia, 50, 60 pessoas, 70, né? E a gente abre um streaming, né, que está ali funcionando, e para as pessoas poderem assistir, quem não consegue entrar na sala, que tem um limite, etc. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para te dizer da honra que é receber você aqui nesse grupo. Porque era uma coisinha interna, se tornou algo externo. A gente brinca que agora é um congresso que acontece semanalmente, ele não é um congresso que é de 2 dias, várias palestras, mas semanalmente ele vai acontecendo.
E ter Thelma Terezinha Berchielli, para nós, é um dos pontos altos aqui no nosso grupo de estudos. Muito obrigado por estar conosco. Eu estou contente que a gente tem 3 professoras aqui da Bahia, com a câmera aberta, agora entrou a Daniele. Eu gostaria que mais mulheres abrissem as câmeras aí, né, para poderem participar. Hoje os nomes estão de fora, só estou eu aqui, só porque eu estou monitorando, mas já minha careca desaparece. Tá? Uma coisa meio Pepeu Gomes também, ser um homem feminino não fere meu lado masculino, então estou aqui conduzindo. Mas eu acho que independente do negócio de ser mulheres, é o que eu falei, é você se na vida, né? Independente de onde você vier, é pegar aquilo a oportunidade que a vida lhe oferece, independente de ser homem ou mulher. Eu penso nisso, né? Então, assim, eu aproveitei a oportunidade que a vida me deu, né? Um curso que era o que eu podia fazer, porque era na minha cidade, né? Desde o começo eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade na minha cidade, porque meus pais não podiam me manter, e na época eu sabia o que era veterinária, falava que ia fazer veterinária. Depois fiz a zootecnia, mas eu aproveitei. Eu não fiquei reclamando, essa profissão não serve para nada, você tem que... Eu fico muito triste quando eu escuto gente falar, não arruma emprego. Gente, corre atrás, você tem que ser melhor que os outros. Eu digo isso para o meu filho e para minha filha, que um faz medicina, outro faz direito. Você tem que ser bom, porque é cheio de advogado no mundo, você tem que ser bom. Se você for mais um, você não vai arrumar emprego mesmo, independente de ser homem ou ser mulher. Você tem que fazer a diferença, né? Então, assim, eu acho que o que eu disse não se aplica só às mulheres, né? Lógico que como mulher não é fácil, mas tudo que eu falei aqui se aplica para todo mundo. Agarre a oportunidade que a vida lhe dá e não fica reclamando, porque fulano tem isso. Gente, eu sou de família pobre, estudei numa escola de pessoas ricas, porque eu estudei com bolsa de estudo, e eu nunca fui tratada diferente pelas outras pessoas. Eu não posso dizer que eu sofri bullying, porque eu também não ostentava aquilo que eu não tinha. E as pessoas adoravam estudar na minha casa e comer o bolo que minha mãe fazia, todo mundo ali naquela mesona, sabe? Eu sei, naquela casa humilde. Então, seja você mesmo, né? Que você vai conseguir conquistar muita coisa. Até o crochê, que eu nem imaginava na vida, comecei a fazer por hobby, agora estou cada vez melhor. Eu tenho meus passarinhos de hobby, mas infelizmente nos aeroportos eu não posso fazer nada. Não como você, que você pode levar seu hobby para todo lugar, né? Outro dia, legal. O professor Sandro estava nervoso, o reitor, né? Eu falei para ele, eu vou te ensinar a fazer crochê. Olha só, eu queria abrir aí para o pessoal fazer perguntas, considerações, bater papo. Não é só um diálogo meu com a Thelma, eu acho que a gente pode fazer... Eu gostaria que a gente fizesse uma conversação maior, né? Nós temos ainda mais uns 20 minutinhos, né, Thelma? Já que 10 horas tem reunião. Isso, é 10 horas. Ainda bem que agora você não precisa se locomover, né? Exatamente. Você sai de uma sala e entra na outra. A Mirna está perguntando, professora, bom dia, que grande inspiração. Qual foi o maior desafio no seu período de mestrado? A Mirna está querendo fazer mestrado, nossa bolsista de iniciação científica. E na sua opinião, ser mulher na pesquisa científica na pós trouxe um desafio a mais? Eu acho que está dentro disso que você estava mencionando aí anteriormente, o que a Mirna está te perguntando. Eu não trouxe nenhum desafio, assim. O desafio foi que a gente tem que criar um hábito de estudar diferente da graduação. E, assim, uma das coisas que eu acho importante, eu sinto muita falta nos alunos hoje, as pessoas vão fazer mestrado e acham que é a continuidade do curso de graduação, e não é. A hora de você ler muito, estudar muito, e hoje a oportunidade é melhor para a leitura, porque antigamente você queria ver um trabalho, você tinha que pedir por um sistema de comute, que às vezes demorava uma data para chegar. Então, a informação agora, ela é mais rápida. Então, quando chegava, né, você falava, por que eu fiz tudo errado, se eu tivesse lido esse trabalho antes? Hoje a informação é muito rápida. Então, uma coisa que eu deixo aqui, isso independente de ser mestrado e doutorado, né, porque você tem que fazer tudo aquilo, trabalho de campo, assistir as disciplinas, você tem que ir para o laboratório e fazer o laboratório, todas as análises de laboratório, mas você vai ser um pesquisador. O que vai te dar bagagem para discutir seus dados é leitura, ler, porque quando você lê, tua cabeça vai abrindo, você vai conseguindo interpretar teus resultados. Então, eu acho que isso foi uma
coisa, né, que na minha época eu estudei muito, eu nunca estudei tanto na minha vida, eu nunca li tanto na minha vida, né? E isso me deu argumentos. E eu acho que agora, que pese a quantidade de informação ser muito grande, mas pelo menos é mais rápido. Você consegue ter uma tomada de decisão mais rápida, às vezes, de alguma coisa. E o que eu percebo aí, é Mirna, né, que as pessoas acabam querendo ler só aquilo que assistiu em sala de aula. Isso não vai te dar conteúdo para você escrever um artigo científico, uma dissertação e uma tese. A parte mais complexa de um mestrado e de um doutorado, e que todo mundo acha, agora falta pouco, só escrever. Para mim, é a parte mais importante, porque a outra parte, o que você faz, um técnico poderia fazer. Mas a hora de discutir seus dados é a hora que você tem... E as pessoas deixam um período muito pequeno para isso, para discutir os dados, para escrever a dissertação. E é para isso que você está sendo formado quando você faz um mestrado acadêmico ou um doutorado acadêmico. Então, é esse que eu acho assim, leia, 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 e não deixe muito pequeno, o tempo para você escrever a sua dissertação muito curto, tá? Porque é a parte mais complexa que a gente tem. Ô, Thelma, ontem eu participei de uma banca de mestrado da Laís, ela está aqui assistindo também, lá da Paraíba, né? E eu estava dizendo, nas considerações, eu estava dizendo uma coisa que eu acho que é o seguinte, fazer é mais difícil do que fazer doutorado, eu acho. Porque, assim, é a primeira vez que você vai entrar nesse mundo que você mencionou, que é um mundo diferente da graduação, que você tem um outro tipo de abordagem para estudar, uma quantidade de material que você precisa ler de uma maneira diferenciada daquilo que é a graduação, que é o modo, né, de estudo ali da graduação. Então, realmente, isso é... Estamos aí com a professora Manuela, aqui da UFBA, aberta aí, com a câmera aberta conosco, nos prestigiando. Alguém fez uma pergunta aqui, até gostaria de saber quem é. Uma pergunta mais técnica, Thelma. Se a pessoa depois puder escrever o nome, é legal. Ela pergunta, como você, como uma grande pesquisadora, vê os pré-prints e avaliação aberta? O autor sabendo quem é o revisor e o revisor sabendo quem é o autor. Especialmente isso com foco no Brasil e na nossa área. Como você vê isso? Eu não vejo problema, num sentido, para mim, se fosse eu. Porque eu acho que a gente tem que ser técnico, a gente tem que ser profissional. A gente não pode avaliar um artigo pensando, eu não gosto do Ronaldo, então eu vou ferrar esse artigo aqui para não ser publicado. Mas, infelizmente, né, o ser humano é triste. Quando eu brinco muito, né, os diretores um dia ficaram bravos comigo, que eu fui num fórum de diretores, eu falei que era mais fácil lidar com boi do que lidar com gente. E um diretor, eles ficaram indignados, porque disse que eu estava comparando eles com ruminantes. Eu, como pró-reitora, eu fui falar um negócio lá, depois já foi, né? Eu não vejo problema de falar isso, porque depois eu tentei consertar falando que o meu objeto ali, né, experimental é o boi, então é muito normal você se identificar com isso. Mas eu acho que, infelizmente, o brasileiro, muitas vezes ele usa o lado pessoal, e eu acho que isso pode acontecer de ter um prejuízo aí, de que quando sabe quem é, né? Eu sei porque eu trabalhei na FAPESP por muitos anos, né? E lá na FAPESP eu sei quem é quem está fazendo aquilo. E eu nunca misturei as coisas, eu tenho consciência disso, mas eu sei que as pessoas misturam. Então, eu concordo que, assim, que pode acontecer de querer, e aí vem ao encontro de uma coisa que acho que a Soraya escreveu aqui do lado, ó, sobre a competitividade no mundo da pesquisa. Eu acho que no momento que as pessoas ficam pensando, olha, vai publicar um artigo a mais do que eu, é muito triste a gente pensar isso, sabe? Que é a competitividade. Em vez de a gente pensar na competitividade, assim, de cada vez, assim, vou melhorar aquela pesquisa, ó, aquilo, enxergar uma coisa que está errada, então faz um projeto para... Mas, infelizmente, o ser humano é isso, né? A gente tem que ir administrando, eu acho que é isso que eu posso dizer, né? Independente de ter o nome da pessoa ou não, depois que você está na academia, né, você sabe até o estilo das pessoas de escrever, não sei até que ponto faz a diferença para quem é muito pequenininho de cabeça, sabe? Não faz diferença para essa pessoa, porque a gente conhece o estilo das pessoas de escrever, o tipo de pesquisa.
O professor Domício dizia lá em Viçosa, quando eu estudava lá, ele falava, olha, cuidado, o mundo é grande, mas a comunidade é pequena. A gente se conhece. E é isso que você está dizendo, né? Você conhece até o estilo de escrita de quem está mais, né, mais próximo, mais frequente. Ô, Thelma, dentro disso de competição no mundo da pesquisa, eu vi que você mencionou já a Soraya, você quer aprofundar um pouco mais com a sua visão nisso, que já responde a pergunta dela? Eu acho que é isso que eu falei. A pesquisa, né, ela tem hoje, em função de que, como todo mundo pensa que vai ser avaliado, né, acho que é o sistema de avaliação por número de artigos publicados, isso tanto a nível de CNPq, para você ser PQ, essas coisas, como a nível de programa de pós-graduação, ou mesmo na hora de um concurso público, né, que acaba olhando o número de artigos científicos que você publicou, quantos você é primeiro autor, isso acabou criando uma competitividade na pesquisa que é numérica, né? Eu acho uma pena, porque eu acho que a FAPESP tenta fazer isso, né? Que você construir uma súmula curricular, quando você vai mandar um projeto de um auxílio à pesquisa, o professor Brito dizia muito isso, para mim não interessa o número de artigos que a pessoa publicou, aquilo que ela publicou tem a ver com aquilo que ela está pedindo, é para dar continuidade naquela pesquisa, esse recurso, né? Esse artigo, as pessoas se interessaram por esse artigo, que veio o índice de citação, né? Porque muitas vezes você pode publicar um bom artigo e você percebe isso. Eu mesmo, eu tenho artigos meus que não foram citados, mas eu tenho artigos que são muito citados, né? E às vezes eu até uso isso, então falo, ó, então quer dizer, ali, ou o artigo ficou bom, ou essa linha tem um vazio e mais gente precisa procurar trabalhar com isso, né? Então, infelizmente, a competitividade na pesquisa hoje é por número de papers, e não por qualidade de papers. É lógico que quando já melhorou muito, porque antes era o número e não media a qualidade de onde você publicava, né? Porque, lógico, quando você publica um paper num artigo bom, num periódico bom, a chance de resultado é maior. Eu mesma teve uma ocasião que, se você pegar, a gente consegue fazer isso, né, dentro do Scopus lá. Se você pegar, eu só publicava na Revista Brasileira de Zootecnia, que eu considero uma excelente revista, mas foi um erro na carreira de todo mundo lá atrás, né? Você tem que diversificar a sua publicação, porque mais pessoas têm que trabalhar e ler aquilo que você faz. E em uma fase da minha vida, eu comecei a mudar, e aí foi aonde eu me tornei conhecida, porque antes conhecida só na comunidade brasileira. Porque eu nunca esqueço uma vez o que um colega meu falou lá de Zaragoza, né? Que o professor, nossa, fugiu agora. Ele falou assim, Thelma, os teus artigos são excelentes. A gente teve um convênio da CAPES e ele veio aqui, né, várias vezes, e eu fui para Zaragoza também. Só que os teus artigos são escritos em português, ninguém lê. E a qualidade dos artigos teus são muito bons. E foi aí que eu comecei a diversificar. A própria CAPES forçou a gente a fazer isso, né? E eu fiquei mais conhecida. Hoje eu recebo pessoas que querem, mesmo sem eu falar inglês, sem eu ter feito pós-doutorado no exterior, eu recebo pessoas que querem vir aqui fazer um pós-doutorado comigo, eles querem meus artigos, comentar isso, e foi o que? A hora que eu transformei aquilo para uma leitura que todo mundo pode ler, né? Então, eu acho que isso é importante, mas não apenas pensar em paper, número. Eu acho que isso vai ter que mudar. O Ronaldo, acho que sabe que está mudando esse perfil na avaliação dos PPGs. Eu digo que o Qualis foi um divisor de águas dentro da comunidade científica, com todas as críticas que pode ter. Com todas as críticas, porque o Qualis ele foi criado para avaliar o produto do programa de pós-graduação. Quem usou errado foi a comunidade científica na hora de avaliar a bolsa de pequeno pesquisador, tanto que lá na FAPESP o professor Brito não deixava a gente usar Qualis, porque Qualis não foi feito para isso. Mas o Qualis foi um divisor de água, porque os próprios periódicos nacionais começaram a correr atrás daquilo, saíram do comodismo, e os pesquisadores também saíram do comodismo, né? Então, assim, e eu acho que quem vai dar o start de novo, eu não tenho dúvida,
vai ser a CAPES outra vez, porque todo mundo critica o sistema, mas ninguém cria um sistema de avaliação. O único que tem o sistema, e eu acho que vai ser os coordenadores de área, vai ser a CAPES, pode ter todos os percalços que quiser, a CAPES somos nós, porque presidente, diretor de avaliação é passageiro, né? Então, assim, a CAPES, eu luto quando eu sou convidada para participar de qualquer coisa relacionada à CAPES ou mesmo CNPq, eu penso na instituição. Eu não penso na pessoa que está lá representando a instituição no momento. E eu não tenho dúvida de que o Qualis foi um divisor de águas na pesquisa científica. Eu acho que é isso. Thelma, eu concordo plenamente com você e acho que é um grande passo. Nesse quadriênio, a gente já está trabalhando com aqueles 4 melhores produtos com altíssimo peso na produção científica, 4 melhores produtos por docente permanente, pelo tempo que ficou ali no programa, aquela coisa de todo detalhe lá. Não, ou seja, você não pega o todo, você pega e dá um peso grande para aquilo que é o melhor, e acho que com isso a gente vai migrando, né, para essa questão. E o mesmo... a Daniele, Loura está aí, a Soraya, a Adriana Bagaldo, que participaram de uma reunião que a gente teve anteontem com a UFRB, discutindo essa coisa do índice de citação, né? É o que você está falando. Eu tenho um artigo no Journal of Animal Science, que é um journal A1, uma revista de referência nossa, que ele nunca foi citado. Então, ou seja, ele poderia estar no Journal of Animal Science como numa B4, numa C, que a pesquisa está lá, mas eu tenho que repensar se aquela pesquisa, qual o impacto que ela traz para a comunidade, né? Eu acho que todos nós precisamos refletir sobre isso. Então, acho muito interessante o que você está dizendo. Também acredito no Qualis, acho que ele foi um grande organizador da questão da publicação científica no Brasil, ajudou a sistematizar. Claro que ele precisa de aperfeiçoamento, e sempre como tudo, né, a gente vai ajustando, mas eu também concordo com você nisso. Ronaldo, eu nunca esqueço quando eu estive aí na Bahia, para ajudar vocês a fazer aquela avaliação interna, acho que foi a última vez que eu estive aí em Salvador, né? Naquele hotel lá na Barra. Hein? Naquele hotel na Barra, né? E você fez uma colocação para mim que eu nunca mais esqueci daquilo. Então eu quero chamar a atenção, você já deve ter feito para todo mundo que está aí. Que normalmente a gente fica preocupado quando a gente vê, assim, quando sai o artigo que a gente publicou. E hoje, por esse Google aí, a gente consegue colocar, quando alguém cita teu artigo, né? Você recebe uma mensagem. E muitas vezes as pessoas, você falou uma coisa, as pessoas vão lá para pensar assim, saiu um artigo meu. E muitas vezes não abre aquela pessoa que citou teu artigo, o que ela está escrevendo, sabe? É meio que assim, a gente fica tão preocupada com o número de artigos que as pessoas publicam e não quem citou o teu artigo e por que ele citou. Então, assim, as coisas foi se perdendo, foi entrando no número, né? Então, hoje, eu falo assim, hoje quando eu recebo ali pelo Gmail, né, eu procuro ver quem citou meu artigo, por que citou, e é muito legal, né? Porque você começa a ver, porque se você simplesmente vai lá só para ver se saiu algum artigo teu, porque a mensagem é meio automática. Se saiu alguma citação de artigo seu. Exatamente, é muito legal isso. Queria só falar isso. Porque daqui a pouco, olha, já saíram 5 citações, 10, todas descendo a lenha do que você fez. Você exatamente. Eu lembro que você me chamou a atenção disso e foi muito legal. Obrigado. Muito bem. Então, a Eusânia quer fazer uma pergunta, ela já está na tela, está aí no microfone, não vou ler não, Elza. Faça você, por favor. Eu só vou fazer uma pergunta para você, mas eu me lembro uma vez, quando eu estava no mestrado, eu fui apresentar um resumo na SBZ, você que estava responsável pela sala. Aí, o que você... Eu fiquei tão nervosa no dia anterior, que eu já tinha estudado, né, a apresentação lá, que era oral naquela época. Passei a noite inteira estudando material, porque não tinha levado para tal SBZ, e ali perguntando a povo, a Ronaldo, era Ricardo Vieira, Luciano Cabral, gente, por favor, não sei o que, porque eu vou enfrentar até uma BSL, entendeu? O primeiro estresse que eu passei, acho que estava no doutorado, e apresentando alguma coisa minha do mestrado, mas foi muito bom ouvir a sua história. Você realmente é um exemplo
mulheres da zootecnia seguir, eu já falei isso para você, não é nenhum confete, né? Você realmente, a gente tem que se espelhar em você, você é uma pessoa muito dedicada à nossa área, vai deixar um legado imenso, né, na nossa área. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que você anda pensando na área nossa de nutrição de ruminantes, as pesquisas daqui para 10 anos? O que a gente está pecando? O que a gente não está fazendo? O que tem que fazer? O que você, na sua visão de pesquisadora, o que você acha que lacuna nós temos ainda com relação à nutrição de ruminantes, vendo o que a gente pode ofertar na nossa sociedade brasileira? Eusânia, eu vou ser bem sincera aqui de uma coisa com você. Hoje, aquilo que eu falei ali atrás, que a gente tem que ler muito e estudar muito, e hoje eu não tenho lido e estudado muito em nutrição de ruminantes em função do cargo administrativo. Quando eu leio alguma coisa, né, e muito pouco, porque infelizmente consome demais a pró-reitoria de pós-graduação, né? Afinal de contas, são 152 PPGs que eu administro, não é meia dúzia, né, de diferentes áreas, desde os médicos, dos historiadores, tudo ali que você possa imaginar. E hoje a minha pesquisa está sendo tocada pelos meus pós-doutorandos, por uma equipe de pós-doutorando que eu tenho, né? Então, assim, o que está faltando, eu não sei te dizer, porque eu não estou atualizada, tanto que eu estou falando que eu estou saindo, porque eu acho que eu teria que voltar a estudar tudo de novo, e eu realmente estou bem desatualizada em relação à nutrição de ruminantes nesse momento. Assim, eu acompanho as minhas pesquisas, eu sei que essa parte de proteína, eu acho que ainda tem muito o que fazer, porque eu acho que as pessoas acabaram... Como é muito difícil trabalhar com proteína, né? Então isso daí ficou. Eu acho que nós vamos ter uma perda muito grande no momento que a gente cada vez menos pode com animais fistulados, porque como que nós vamos... Porque o ruminante é um animal tão complexo, né? Para que eu possa fazer estudos assim de laboratório. Eu acho que o avanço que nós tivemos de nutrição de ruminantes, e as minhas pesquisas eu trabalhei com animal canulado no rumen, do Odeno e Ilho, a última aí, que foi uma tese de doutorado do Vinícius, né? Mas eu acho que nós vamos ter que nos adaptar principalmente à parte de metodologia, porque ainda dá para fazer alguma coisa com animal fistulado. E a gente vai ter uma dificuldade muito grande, porque nós estamos acostumados com esse tipo de pesquisa, né? Eu acho que nós vamos ter que... Mas eu estou assim, eu acho que eu não posso acrescentar muito em relação a isso, Eusânia. Mas eu quero fazer um comentário, Eusânia. Eu não lembro dessa vez, né? Mas eu já passei por apuro semelhante. Quando eu fui apresentar meu doutorado, foi na UEM em Maringá, e que eu sabia que o Sebastião Valadares ia estar lá, eu tremia na base. Posso te dizer. Ai, que ótimo que é isso. É sensacional. Aí tem um congresso de herbívoros que eu fui para Mérida, no México, né? E o trabalho... Era o trabalho da Patrícia Belling, muitos de vocês conhecem. O trabalho da Patrícia Belling foi selecionado para apresentação oral e ela não foi. E eu fui. E era em inglês, mas eu preparei, ela tudo comigo, bonitinho ali, né? Então, assim, eu vou contar essa historinha. Aí eu tô lá, né? Aquele evento é pequeno, né? E eu sei que daí o meu era no meio da semana, na quinta-feira, o evento começou na segunda, e na quarta tinha um Meet Tour, que todo mundo ia para um evento. Eu paguei o evento com antecedência, eu consegui, deu lotação, não tinha mais vaga. Aí, quando eu comecei a participar do evento, eu já falei para vocês da minha dificuldade com o inglês, né? Aí eu peguei e tô lá e eu vejo que quem que é o moderador? O Orskov. Quem que é o outro, aquele crica lá que mexe com modelagem? E aí eu vi que na mesa que eu ia estar, que era eu, esse crica que ia apresentar o dele. Gente, eu falei, como que eu... Porque e você vê que as pessoas leem, eu preparei a leitura, mas você não imagina, eu cancelei o meu Meet Tour lá para as ruínas, vender meu ingresso. Eu passei a noite inteira no quarto do hotel, na frente, lendo aquilo em inglês, porque eu ia apresentar em inglês. Vocês nem imaginam a dor de barriga que eu tive, o desespero que eu tive, né? Mas a maior ganho foi, fiz a apresentação, fui com uma blusa que não marcava o suor aqui para não aparecer, né? E aí
depois eu saí pela rua, porque eu estava estafada, né? Andando pela rua sozinha em Mérida. Chegou um cara, eu não lembro de onde, ele veio e me chamou, né? Assim, é o que eu falo, eu não falo inglês, mas eu entendo, né? E ele elogiou a minha apresentação, que todo mundo entendeu perfeitamente, que inclusive o inglês daqueles outros lá, ninguém entendia aquilo assim, ó. Mas eu passei todos esses apuros que vocês todos passam, gente. Eu fui fazer uma apresentação, até a Adriana Bagaldo que está aí, deve se lembrar, né? Ela estava aqui na UFBA na época, eu fui lá para Sydney, no Congresso Mundial de Lipídios. Fomos apresentar o trabalho do Américo, que está aí também, que é professor da Federal do Paraná, que ele fazia um pós-doc aqui, o pessoal mais da antiga aqui. Eu passei várias semanas com a ovação do que eu teria que falar, né, no carro. Botava o pendrive na época ali e ficava escutando, indo para o trabalho, voltando e tal. Mas lá eu fiquei tão nervoso, quando eu terminei de apresentar, que eu me sentei, a mulher do meu lado falou assim: parabéns, sua apresentação foi muito boa. Aí eu queria dizer para ela que eu sou muito tímido. Aí I'm very shiny. Ou seja, eu estava dizendo, eu sou brilhante. Eu brilhei muito ali. Aí depois que eu me toquei que a vergonha foi dupla, viu? O negócio não é tão brincadeira assim, não. Olha só, Thelma, acho que 9h54. A Soraya está fazendo uma pergunta aqui muito... que eu não vou saber reproduzir, que você vive em Ikigai, eu não sei o que é isso. Você tem uma coisa que está um pouquinho fora do meu espectro. Mas eu não sei se dá tempo de você falar alguma coisa. Ela quer que você fale sobre, é a nossa última pergunta, um pouco sobre a influência do amor no seu propósito de vida. Eu acho que é uma pergunta mais filosofal para a gente encerrar. E eu vou pedir para o pessoal abrir as câmeras enquanto a Thelma fala uma coisa ou outra nesse sentido, porque a gente sempre faz, Thelma, aqui no final, um print da tela, do pessoal aparecendo, depois a gente põe nos stories lá do Instagram, etc. Gente, só eu precisava saber o que é Ikigai, porque vai que eu respondo uma coisa que nem você respondeu aí. Eu também acho. Eu falei para ela, você faz a pergunta que eu estou com medo até de errar nisso daí. Mas, vamos lá. Propósito de vida, ela já colocou. O meu propósito de vida é viver intensamente, fazer tudo. Eu sou uma pessoa para cima, eu não sou uma pessoa que fico reclamando da vida, eu tenho amor à minha vida, amor aos meus filhos, eu tenho 2 filhos maravilhosos, uma carreira bem-sucedida, né? Eu não tenho um companheiro, mas também não me faz falta. Né? Então, assim, fui casada, fui muito feliz, separamos numa boa. Eu sou uma pessoa de bem com a vida, né? Então, assim, quando eu me sinto para baixo, eu tento me levantar, pensar, olhar para frente, né? Que tem coisa muito pior e assim por diante. Lógico que tem momentos que você fica para baixo, mas você precisa se dar o tempo para isso. Meu propósito de vida é viver bem, e é o que eu falei, eu já estou procurando outra coisa que eu compensar a minha vida. Ó, vocês desculpem as cachorras, é porque chegou água e elas estão fazendo o seu escândalo aqui. Olha, vamos agradecer. Eu acho que todo mundo, abram suas câmeras aí. Eu quero falar sobre semana que vem, a gente vai ter o professor Sebastião Valadares, várias vezes comentado aqui, pela professora Thelma, nas suas falas, etc. Depois, nós vamos ter, no dia 4 de setembro, o professor Joanes Ervoldax, lá da UFMT. Ele vai falar sobre o impacto das estratégias nutricionais de recria na terminação de bovinos. E no dia 11, a Manu, levanta a mão aí, Manu, na câmerazinha aparecendo para a gente, a Manuela vai falar sobre a importância da nutrição no bem-estar dos ruminantes. A gente vai juntar aí o GBECA, que é o grupo de bem-estar, né, do grupo de estudos em bem-estar que a gente tem aqui e comportamento animal, que a gente tem aqui na UFPA, que é liderado pela Manu. E no dia 18 nós vamos ter o Luciano Cabral, também da UFMT, na maioria. Ele vai falar sobre como o entendimento do microbioma ruminal pode ajudar para o aumento da eficiência dos animais. Nós temos já várias outras
palestras marcadas, inclusive para outubro, mas a gente vai mostrando, colocando aqui aos poucos para vocês. Vamos bater uma salva de palmas e quem for fazer print, faça agora. Thelma, se você quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade. Foi sensacional. Que está aqui desde o início conosco. Obrigado por compreender a necessidade da mudança de horário. Na semana que vem voltamos para as 10 horas, ok? E a gente conta com todos vocês. Thelma, por favor, divulgue aí com os seus alunos. A gente espera que você fique na nossa listinha também, com o pessoal que você conhece. Com certeza. Vai ser um prazer tê-los aqui também, tá bem? Obrigadão. Eu tenho a agradecer, gente, pela oportunidade. Daria para a gente conversar um monte de coisa. Agora que você apareceu aqui, você mostrando aqui sobre a microbiologia ruminal, eu falei, eu esqueci de falar algumas coisas, mas eu acho assim, foi muito bom estar com vocês, assim, foi uma experiência ótima, né? Que bom que deu certo, de que vocês mudarem para as 8h30, é que vocês me desculpem mesmo, eu já tinha combinado, mas aí essa reunião das 10 é extremamente importante que eu participe. Eu tentei mudar essa reunião primeiro, para de tarde, qualquer coisa, e não consegui. E aí foi por isso que eu falei com o Pedro. Obrigada, gente. Até uma próxima. Quando precisarem, estou à disposição. Ó, Thelma, nós temos a felicidade de também para nós. Que é lá do Moçambique. Nós temos a felicidade de ter a felicidade aqui conosco, que é lá do Moçambique, veio para te ver, lá do Instituto de Pesquisa, de Investigação Agrária de Moçambique, está aqui conosco. Muito obrigado, gente. Valeu. A gente se encontra na próxima sexta. Está gravado. Os certificados vão para vocês. Daqui a pouco está encerrando ali o formulário. Próxima semana temos Sebastião Valadares. Fiquem em casa, se protejam, se cuidem e que a nossa zootecnia e nutrição de ruminantes só avance. Abração. Obrigadão, Thelma. Grande beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.